Muito bem, meus alunos, estamos de volta. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar aí de um assunto muito importante aí na vida de vocês, tá certo? Esse assunto é muito importante no nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre a vírgula, que é um dos sinais de pontuações. Mas antes eu já peço a você que deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações, para que sempre que eu postar algo novo você não perder mais nada e ver aí em primeira mão. Então vamos para a nossa explicação de hoje. Vírgula. A vírgula é um recurso criado para marcar uma pequena pausa e pode ser usada para separar orações ou ainda isolar elementos dentro de uma oração que não tem ligações sintáticas. Por outro lado, havendo uma ligação sintática entre os elementos da oração, é proibido colocar entre eles. Com isso, se separa. Por exemplo, veja nesse exemplo: João comprou um carro novo. Quem comprou um carro novo? João. Então, João é o sujeito da oração. Comprou um carro novo é o predicado, ou seja, é tudo aquilo que diz de João. Então, há uma relação sintática entre o sujeito e o predicado. Desse modo, não posso colocar uma vírgula entre João e comprou, pois não se separa. Ou seja, o sujeito de seu predicado. Ok? Também não podemos colocar entre os verbos e seus objetos, tá certo? Porque não há verbos e os complementos verbais. Uma vez que há uma ligação, ou seja, há uma relação sintática entre ele, veja o exemplo de Bianca. Deu um relógio ao namorado. Quem deu o relógio ao namorado? Bianca. Então, Bianca é o sujeito da oração. Já sabemos que não podemos colocar vírgula entre o sujeito e o predicado. Então, não há vírgula entre Bianca e o verbo agora. Vamos ao verbo dar algo a alguém. O verbo é transitivo, direto ou indireto, ou seja, um verbo que pede dois complementos. Bianca deu o quê? Um relógio. Então, um relógio é o objeto direto do verbo dar. Está relacionado ao verbo Bianca. Deu um relógio ao seu namorado. Ao namorado é o objeto indireto do verbo. Então veja que o objeto direto e o objeto indireto estão relacionados ao verbo. Desse modo, não pode ser separado por vírgula, beleza? Portanto, sempre que você observar que a relação sintática entre os elementos da oração não coloque vírgula entre eles. Agora vamos ver alguns casos em que você deve colocar vírgula. Então você deve usar vírgula para isolar o vocativo da oração. Como sabemos, o vocativo é um chamamento. Invoca-se algo ou alguém. E para marcar o vocativo, usa-se a vírgula. Exemplo: Alice, traga meu celular. Então temos Alice, é invocado, é chamado, representa o vocativo na oração. E por esse motivo aparece isolado por vírgula, ok? Você deve usar vírgula para separar elementos enumerados. Exemplo: precisa-se comprar arroz, feijão, café. Bom, então temos aqui uma enumeração dos itens que precisam ser comprados.
que são separados pela vírgula. Você deve usar vírgula para separar nome de um lugar em datas. Veja, Curitiba, 26 de março de 2021. Então, perceba aqui a vírgula. Separa o nome da cidade da data. Você ainda deve usar a vírgula para separar orações ligadas por conjunções. Veja o exemplo. Bianca estudou, mas não passou na prova. Perceba que a conjunção adversativa mais liga a oração. Bianca estudou. A oração não passou na prova. A vírgula vem antes da conjunção, mas separando as duas orações. Então, esses são só uns casos em que o uso das vírgulas são usados, mas podem ajudar você a compreender melhor o assunto. Fique atento ao que mencionei no início da aula, que nos quais não se devem colocar vírgula. Bons estudos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já peço a você que se inscreva e ative o sininho para que você não perda nenhum desses nossos vídeos. Deixe o seu like. Se você gostou da aula, deixe o seu comentário, dúvidas, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com